Eu quero, antes de pregar, agradecer a Deus por esta oportunidade. É sempre uma alegria estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, filho, e da pastora Eliette. Que Deus abençoe vocês e toda a igreja aqui na cidade de Boituva. Livro de Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis é difícil de achar, então vou ter paciência com você, tá bom? Gênesis, capítulo 21. Eu conheço o Fernando Filho já faz uns 12 anos. E ele também nunca pagou um churrasco para mim. Fernando, que Deus te abençoe poderosamente. Para mim é uma alegria estar aqui sempre, tá bom? Gênesis capítulo 21, versículo 8. Quem achou, diga amém. Gênesis 21, versículo 8 diz assim: E o menino cresceu. E cresceu o menino e foi desmamado. Vamos ficar só com a primeira parte do versículo. E cresceu o menino. Repita comigo. E cresceu o menino. Porque um dia vai crescer, irmão. Ninguém nasceu para ficar estagnado. Se você tem uma promessa na sua vida, passe o tempo que for, os anos que for, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Aqui nós estamos falando de Ismael, o menino improvável. Afinal de contas, Ismael, ele é filho de Agar. E Agar, para quem não sabe, era escrava de Sarai e de Abraão. Lá atrás, um dia Deus apareceu no jardim da casa de Abraão e lançou-lhe um desafio. Deus disse para ele assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. É desafiador e é algo que me faz refletir. Seria fácil para um jovem de 18, 16, 17, 19 anos, mas Deus está falando com um senhor de Cãs Brancas, que já está estabelecido na sua cidade, que conhece o padeiro, o açougueiro, o farmacêutico, que tem caderneta na vendinha. Abraão está acostumado a morar há mais de 75 anos naquela região, dormir há mais de 75 anos na mesma cama, conviver há mais de 75 anos com as mesmas pessoas. Deus está chamando ele para um desafio, para um confronto. Porque se tem algo que Deus gosta é tirar a gente do conforto e levar a gente para o confronto. Conforto não forma ninguém. Conforto não desafia ninguém. No conforto a gente não cresce. No conforto a gente fica preguiçoso. No conforto a gente não quer desafios. No conforto ninguém cresce. Deus vai tirar Abraão do seu conforto, da sua zona de conforto, para levá-lo para um confronto, um desafio. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Seria fácil se fosse um jovem aventureiro. Tem jovem aqui de 18 anos? De 20 anos? Quantos anos o Danilo tem? 24. E o Daniel? 26. Tem vontade de ir para a França? Tem? Tem vontade de ir para Paris? Tem vontade de ir para a Alemanha? Tem vontade de ir para a Suíça? É desafiador para jovem. Mas e para um senhor de 75 anos que já está aposentado, que já está tranquilo? Eu fico imaginando assim, alguém olhar para Abraão e dizer assim: Abraão, você vai aceitar esse desafio? Por que Deus não pega outro? Por que Deus não pega um jovem com vigor, com força, com ânimo? Vai chamar o senhor aí de 70 e poucos anos, que já está acostumado com tudo isso. Deus tem as suas formas e os seus meios de agir. Não questione, só aceita. Eu costumo dizer que Sarai era mais crente que Abraão. Por quê? Porque imagine só, o velhinho sai lá fora, ouve uma voz que ele nunca ouviu, conversa com uma pessoa que ele nunca ouviu e volta para dentro da casa dizendo assim: mulher, arruma as malas. Por quê? Vamos viajar. Sério? Comprou uma passagem para Dubai, para Paris, para Alemanha? Não, eu saí lá fora
ouvi uma voz que me disse assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. É engraçado que Deus faz o desafio para ele, mas não fala para ele para onde ele vai. Porque com Deus é assim: primeiro você coloca os pés e depois ele coloca o chão. Não tem GPS, não tem guia, não tem aviso prévio. É assim: aceita ou não aceita. A nossa geração precisa aprender a aceitar os desafios que Deus nos coloca. A gente às vezes quer algo assinado, a gente quer segurança, a gente quer fundo de garantia, seguro-desemprego, a gente quer saber se vai ter carro, se vai ter casa, se vai ter luxo, se vai ter conforto. Deus só está dizendo para o velho Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, só isso, o resto quem vai fazer sou eu. Sai da tua terra, da tua parentela, porque quem vai fazer sou eu. Aquela voz é tão impactante que eu acho que ele, na hora ele falou: eu topo, eu aceito. Olhou para a mulher e disse assim: vamos. Por isso que eu falo que Sarai é mais crente que Abraão, porque imagine, quem ouviu a voz foi Abraão. A Sarai está ouvindo não a voz de Deus, mas a voz do marido dela. Ela fala: eu te conheço, e se tu está falando eu aceito. Imagine só, dois velhinhos saindo da terra, saindo da parentela, desmamando, cortando o cordão umbilical. Imagine só, Sara e Abraão convivem naquela região há muitos anos. Eles conhecem todo mundo, eles sabem as manias, eles sabem aonde comprar, eles sabem aonde vender. Se furar o pneu do carro, eles sabem aonde levar. Agora Deus está chamando ele para um desafio. Você não sabe o que vai acontecer, mas eu estou contigo. Você não sabe o que vai acontecer, mas estou contigo. A gente precisa aprender a se apegar na palavra: eis que estou contigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas estou contigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus falou que é para mim, eu vou. Imagine só, os dois pegam ali, pastor Fernando, e saem para uma terra que Deus vai mostrar. Eles não sabem o que vão acontecer lá na frente. Só que tem uma coisa: quando você obedece, Deus libera para você uma promessa. Eles obedeceram e Deus diz para ele: far-te-ei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Um dia Deus faz um desafio para Abraão. Um dia que ele estava meio preocupado, não estava entendendo muito. Ele diz: sai da tua tenda, olha para as estrelas, começa a contar. Será que você pode contar? Ele começou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De repente ele se perdeu. Ele disse: assim será a tua descendência. Deus olhou para ele e disse: olha para a areia do mar. Será que você pode contar cada grão de areia que tem ali? Ele talvez começou a contar, mas ele viu que não dava. E aí Deus estava dizendo para ele: assim será a sua descendência. O problema é que a gente acha que Deus vai prometer, a gente vai obedecer e as coisas vão acontecer fácil, fácil, fácil. Imagine só, Deus falou para eles saírem da zona de conforto e ir para a zona de confronto, porque é na zona de confronto que a gente cresce. A gente só vem para a igreja porque as coisas apertam. A gente só vai para a oração e para o jejum porque as coisas estão difíceis. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus está te apertando para não te perder. Deus está te afunilando para não te perder. É por isso que às vezes você está olhando para a direita, para a esquerda, não está entendendo nada. Deus está dizendo: é assim mesmo. Vai chorando, vai gemendo, vai gritando, só não para, só não desiste. Sabe qual é o melhor culto que existe, pastor Fernando? É aquele que a gente entra aqui só o bagaço. É aquele que deu 6 horas da tarde e você falou: vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. A preguiça bateu, o desânimo bateu, mas de repente você caminhou rumo ao chuveiro e ligou aquele chuveiro e começou a cantar um hino. O diabo bate cabeça no inferno, não entende nada. Passa prova na segunda, passa prova na terça e vem para a igreja na quarta. Essa crente é doida, esse crente é doido. Doido não, é que a gente está debaixo de uma promessa. O melhor culto que existe é aquele que a gente entrou aqui só o bagaço. O hino da harpa fala com a gente, o louvor fala com a gente, qualquer coisa fala com a gente. Por quê? Porque a gente está quebrantado, a terra está propícia, a gente quer receber a semente, a gente quer sentir a presença de Deus. Deus me trouxe de Sorocaba para dizer para alguém aqui: não interessa do jeito que você chegou aqui, interessa o jeito que você vai sair daqui, renovado, transformado, cheio da presença de Deus. Imagine só, os dois velhinhos saindo, pastor Fernando, Abraão e Sarai.
Deus lança para eles uma promessa. Se apegue na promessa. Irmã, se apegue na promessa. Igreja, se apegue na promessa e no Deus que te fez a promessa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vai vir luta, não interessa, Ele é fiel para cumprir. Deus guardava o seu povo no deserto. Quem conhece de deserto sabe do que eu estou falando. Deserto durante o dia é 50 graus e durante a noite é menos 10 graus. Ou seja, durante o dia é um sol poderoso e durante a noite é frio intenso. Deus guardava o seu povo. Durante o dia, Deus colocava uma coluna de nuvens sobre o povo. O povo ia para a esquerda, a coluna ia para a esquerda. O povo ia para a direita, a coluna ia para a direita. Deus não deixava o sol castigar o povo. Durante a noite, Deus colocou uma coluna de fogo no meio do povo. O povo estava ali, guiado pela coluna. O frio não pegava eles. O povo ia para a esquerda, a coluna ia para a esquerda. O povo ia para a direita, a coluna ia para a direita. E tem mais, a coluna de fogo, além de guiar e aquecer os corações, ela iluminava o caminho. O povo não ficava perdido, sabe por quê? Porque Deus estava com o povo. A roupa não envelhecia no corpo, o sapato não acabava no pé. Não interessa, faz um filho, 2 filhos, Deus cuidava daquele povo. Sabe por quê? Porque Deus um dia disse para eles: vou tirar você da mão de Faraó e vou levar vocês para a terra prometida. Não tem mar que fique fechado na tua frente, não tem porta que fique fechada na tua frente. Se Deus prometeu, um dia Moisés olhou para Deus e disse: Deus, e agora? O mar está na frente, Faraó está atrás. Deus olhou para Moisés e disse: o que é que tu tens nas mãos? Deus não vai usar o que outra pessoa tem nas mãos para abrir o mar que é para você passar. Deus vai usar o que você tem nas mãos para abrir o mar que é para você passar. Sabe qual é o problema? O problema é que você menospreza o que Deus te deu e você dá valor para o que Deus deu para o outro. Deus está olhando para você e dizendo: começa a valorizar o que eu te dei. O que é que você tem na mão? É pequeno. O que é que você tem na mão? Não tem nome. O que é que você tem na mão? Não tem evidência. Mas toca nas águas. Toca nas águas, porque as águas vão se abrir. E a Bíblia diz que as águas se abriram. E um dia alguém olhou para mim e disse assim: pastor, eu já estudei isso aí. Aquelas águas, elas não eram fundas. As águas batiam na canela, batiam no tornozelo. Por isso que o povo passou. Eu disse assim: então o milagre foi maior ainda, porque a água na canela foi suficiente para fazer com que os carros e os cavalos de Faraó se afogassem. O Deus que você crê está aqui nesta noite. Levante a tua mão, balança ela para a direita, balance para a esquerda. Glorifica Ele se você tem promessa nesta noite. Oh glória, oh glória. Deus faz para ele uma promessa, faria dele uma grande nação. Só que a mulher dele é estéril. Sabe qual é o problema? A gente acha que Deus vai prometer e as coisas vão acontecer assim, ó, da noite para o dia. Tem hora que acontece da noite para o dia, mas tem hora que Deus caminha com a gente por alguns desertos. Só que não é para te matar, não é para acabar com a tua vida, é para te fortalecer. Você vai sair mais forte dessa. Deus me trouxe aqui para dizer para você: o que não te mata te deixa mais forte. O mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Alguém está esperando uma notícia, deu errado, mas a notícia que vai chegar lá deu certo. Alguém está esperando uma notícia. Qual a notícia? A notícia que fechou, é que desistiu, é que parou. Mas a notícia que vai chegar é que está dando certo o projeto. O projeto está caminhando, aleluia. O projeto está crescendo, está crescendo, está crescendo. Sarai um dia olhou para Abraão e disse assim: eu sou estéril. Pega a minha escrava Agar, se relaciona com ela. Naquela época podia, viu? Não, hoje não pode não. Se relaciona com ela, e o filho que ela nascer, e o filho que nascer dela será meu filho. Colocando a mão aonde Deus não pediu para colocar. Querendo dar uma ajudinha para Deus, querendo dar uma forcinha para Deus. Deus não precisa de ajudinha. Deus não precisa que você dê uma forçadinha na porta. Deus não precisa que você se apresente. Se Ele tem algo contigo, Ele vai te mandar buscar onde você estiver. Tem muita gente dizendo aí: ah, você tem que ter alguém que te indique, você tem que ter alguém que faça por você.
Eu ainda acredito que Deus vai buscar a gente lá no pasto. Eu ainda acredito que Deus vai levantar a gente lá do pó, do monturo. Eu não preciso puxar sardinha para ninguém, ser amigo de ninguém. Eu só preciso ser amigo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A gente está criando um sistema, pastor, no meio do povo evangélico. Sabe, a gente está criando um sisteminha que só entra quem eles querem, que só participa quem eles querem. Uma hora essa panelinha vai estourar, vai explodir. Uma hora vai explodir. Deus não te chamou para ser participante de panelinha, de grupinho, de influenciadorzinho. Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para ser profetisa. Profeta não muda a profecia para agradar. Profeta não quer agradar. Profeta quer fazer o que Deus manda. Anda debaixo da presença de Deus. Não se preocupe. Se Deus tem algo contigo, uma hora Ele vai te levantar. Se Deus tem algo com a tua igreja, com o teu ministério, com a tua família, uma hora Ele vai acreditar. Ele vai te levantar. É impossível alguém que ter promessa morrer sem Deus cumprir a promessa. Eu acredito que Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Tá lá, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou dar a minha escrava, pastor Fernando. E o filho que nascer dela vai ser meu. Tudo bem, Abraão se relaciona com Agar. Agar está grávida. A barriga dela está crescendo. E agora, pastor? Sara está preocupada. Não é que deu certo? A mulher está grávida. Sara começa a afrontar Agar. Porque é assim, irmãos. Tem gente que na hora que precisa de você, ele é um mel. Ele é um grude. Mas depois que você já deu o que ele queria, ele começa a te afrontar. Se preocupa não. Deus está vendo Agar. Deus está vendo Agar. Enquanto Sara precisou de Agar, ela dava um tratamento para Agar. Depois que ela não precisou mais de Agar, ela começou a dar outro tratamento para Agar. Já percebeu? Que tem gente que quando você tem, ele se aproxima de você, mas quando você não tem, ele some da tua vida. Não fique bravo com essas pessoas não. É Deus mostrando quem é e quem não é. Quem é e quem não é. Porque amigo de verdade, ele come picanha com você, mas na hora que você estiver no arroz com ovo frito, ele está lá contigo também. Ele está perto de você. Ele está ligando. Ele está te perguntando como é que está. Está precisando de alguma coisa? Não se preocupe, Agar. Você que serviu para alguém e hoje essa pessoa não te valoriza mais, Deus está vendo. Deus está enxergando. Agar foge. A barriga dela está crescendo, ela foge para o deserto. Ainda bem que ela fugiu para o deserto. Porque tem desertos, irmãos, que é Deus purinho na nossa vida. Tem deserto que a gente vê anjo de olho aberto. Tem deserto que a gente vê milagre acontecendo. Deus aparece para ela e diz: volta lá, ainda não é hora. Esse menino que está no seu ventre, eu vou fazer dele uma grande nação. Às vezes, escuta isso aqui, eu vou caminhar para o final já, o tiro vai ser curto hoje. Escute isso aqui. Às vezes você acha que o que você carrega não tem valor. Isso aqui vai para alguém que entrou aqui achando que o dom que carrega não tem valor. Isso aqui é para alguém que entrou aqui achando que o que tem não tem valor. Às vezes você olha para o outro e acha que o do outro tem valor e o seu não tem valor. E tem algo rondando a tua vida chamado depressão, angústia. Sabe, tem algo rondando a sua vida porque você não consegue ver valor no que tem dentro de você. Deus foi preciso olhar para aquela mulher e dizer: o que tem dentro de você será uma grande nação. Eu estou contigo. Volta para lá, volta para lá, volta para lá. Sabe por quê? Porque até para sair de algum lugar a gente tem que perguntar: Deus, tu está comigo?
Tu está comigo nessa? Eu vou sair, Deus, do grupo. Eu vou sair, Senhor, da banda. Eu vou sair, Senhor, da igreja. Eu vou sair do conjunto. Eu vou entregar o cargo. Eu sou de uma época, pastor Fernando Filho, que para entregar um cargo a gente tinha um medo. Eu não vou entregar meu cargo, porque Deus vai cobrar, não é? A gente falava assim: eu não vou entregar meu cargo de líder de jovem, porque senão Deus vai cobrar. Eu não vou entregar meu cargo de líder de louvor, porque senão Deus vai cobrar. Hoje a gente quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Eu já dirigi igreja, pastor, eu sei do que eu estou falando. Tinha gente que chegava para congregar com a gente lá, e aí dizia assim: pastor, eu gosto de cantar, viu? Eu gosto de pregar, viu? Ninguém chegava lá falando: eu gosto de ficar na porta, eu gosto de olhar os carros lá na rua, eu gosto de vir limpar a igreja, eu gosto de vir aqui passar um paninho na igreja. Ninguém falava isso. As pessoas só queriam pregar, só queriam cantar. E aí quando chegava falando muito assim: ei, eu sei cantar, eu sei pregar, você deixava 2 domingos o camarada sem pegar no microfone, ele ficava com o beiço desse tamanho e ia embora. E daqui a pouco estava numa igreja, estava na outra, aí sai da sua, vai para outra, sai da outra, vai para outra, sai da outra, vai para outra. De repente não tem mais igreja para ele ir. Você pergunta: cadê ele? Sumiu. Sabe por quê? São pessoas que estão firmadas e estão focadas em ministério, mas existe um povo, um remanescente que não quer saber de fama, de glória, de honra, mas está fazendo para Deus, está fazendo para Deus. Será que tem alguém aqui assim nessa noite? Levanta a mão e glorifica. Aleluia. Eu não preciso. Tá lá, volta lá. Ela voltou. Irmão, dura coisa é você ser afrontado por alguém. A gente pode falar que não, pastor Eliette, mas mexe com o psicológico. Se você não tiver estrutura, mexe com o seu psicológico. Você ser afrontado por alguém, alguém te afrontar, se você não tiver estrutura, você fica abalado. Quando eu fui dirigir uma igreja, pastor Fernando, a líder do ciclo de oração juntou todas as irmãs na casa dela para falar mal de mim. E aí sempre vaza, viu? Pode segurar o que for, sempre vaza. Uma irmã veio contar pra gente: pastor, o seu nome estava lá, ó, sendo servido na reunião da fulana. Pensa como é difícil pregar no outro domingo, pastor. Como é que você chega para pregar na igreja que você sabe que as pessoas se reuniram para falar de você? Jesus, me dá graça. Por quê? Porque isso aqui, pastor, altar não foi feito para atacar ninguém. E a gente não pode ficar desabafando e vomitando em cima do altar. Falei: Jesus, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso pregar só a palavra. A palavra é suficiente. Um dia Jesus estava pregando, pastor Fernando, e a multidão começou a ir embora. A multidão começou a sair. E aí ele perguntou assim para Pedro: e você? Não vai sair não? Pedro olhou para ele e disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pastor Fernando, sabe o que segura a ovelha? Não é cerca. Sabe o que segura a ovelha? É pasto, é comida, é alimento, é mantimento. Vou contar uma história aqui para você. Uma vez, um novo convertido foi para a igreja e o telefone dele tocou no meio do culto. Aquele pastor ranzinza, bravo, repreendeu aquele irmão no meio de todo mundo, Fernando. O irmão não sabia onde colocar a cara. O pastor dizendo: desliga esse celular, que falta de respeito, de reverência. Tratou o irmão como um lixo. O irmão abaixou a cabeça, não sabia onde colocar a cabeça. Depois daquele dia ele não tinha mais força para ir para o culto. E sabe onde ele foi? Ele foi para um bar. E sabe o que aconteceu naquele bar? Ele bateu a mão no copo de bebida e caiu no chão. Pegou na roupa dele. Ele já fechou o olho assim, Eliette, e disse assim: todo mundo vai vir me xingar aqui. Todo mundo vai vir me xingar. Vão brigar comigo. De repente o garçom veio com uma toalha e disse: não se incomode, moço, eu limpo. Pegou aquela toalha, limpou a mesa. Pegou aquele copo que tinha caído, levou lá. O dono do bar veio e disse assim: ei, não se preocupe, está aqui outra por conta da casa. Trataram aquele moço bem, cuidaram
dele, a gente só fica onde é bem cuidado. A gente só fica onde é bem cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia alguém te feriu, ou usou isso aqui para te ferir, Deus te trouxe aqui para te dar bálsamo hoje. Deus te trouxe aqui para derramar bálsamo sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu não estou olhando para a sua ferida, eu quero te curar. Eu quero te curar. Quem precisa ser curado aqui, recebe em nome de Jesus. Traumas que você carrega de líder, de pastor, de alguém que achou que era Deus, achou que você não podia fazer tal coisa. Quantos jovens a gente perdeu? Quantas pessoas a gente perdeu porque a nossa igreja era não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. A maravilhosa graça de Deus, que no original do grego significa favor não merecido, está aqui nesta noite. Eu não mereço, você não merece, mas a graça me alcançou. Quem acredita que a graça te alcançou aqui, levante a mão. Quem acredita que a graça te alcançou aqui, você é cheio da graça de Deus. Você é cheio da graça de Deus. A Bíblia diz que ela volta para o lugar que foi afrontada. A barriga começa a crescer. O menino vai nascer. Diga assim: tudo tem o seu tempo. Tem o tempo do ventre, tem o tempo de crescer a barriga e tem o tempo de nascer. O menino nasce, é uma festa muito grande, porque o que Deus prometeu lá atrás Ele vai cumprir. Amém? O que Deus prometeu lá atrás Ele vai cumprir. O menino começa a crescer, pastor Fernando Filho. Crescer, 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 crescer. Já é adolescente. E adolescente brinca, não brinca? Ele começou a brincar e a rir dentro daquela casa. Sabe o que aconteceu? Sarai olhou para ela e para Abraão e disse assim: pega esta mulher, pega esta criança e manda eles para o deserto. Manda eles embora. Olha só, irmãos. A Bíblia diz que Sara mandou Agar e Ismael embora. Agar e Ismael estão caminhando em direção ao deserto, com um pedaço de pão e um copo de água. Quem despede alguém para o deserto com um copo de água e um pedaço de pão, quer que essa pessoa viva ou que essa pessoa morra? Quer que ela viva ou que ela morra? Com certeza que morra. Porque um copo de água e um pedaço de pão no deserto não dá nem para um dia. Imagine só vocês, Agar está caminhando com um menino no deserto. E a Bíblia diz que a água acabou. E a Bíblia diz que o pão acabou. Ela pega o menino, pastor Fernando, e coloca o menino debaixo de uma árvore. E ela começa a se afastar, segundo a Bíblia, um tiro de flecha. Porque ela não queria ver o menino morrer. Às vezes, pastor, a gente está tão angustiado que a gente se esquece do que Deus prometeu. Lembra que algum tempo atrás ela fugiu e o anjo mandou ela voltar dizendo que aquele menino seria uma grande nação? Só que o desespero faz a gente não lembrar das coisas que Deus nos prometeu. O desespero faz a gente esquecer das coisas que Deus nos prometeu. Sabe aonde o diabo quer mexer? Na sua mente. Porque se ele dominar a sua mente, você nunca vai entender a grandeza que você tem. Tem gente, pastor Fernando, que pega uma corda fininha e amarra num pedacinho de madeira um cavalo e deixa o cavalo lá. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele arrebentava aquela madeira, ele arrebentava aquela corda, mas ele nunca pensou em puxar, porque ele viu que o homem colocou ele ali e ali ele vai ficar. O desespero faz a gente se esquecer da promessa. O desespero faz a gente se esquecer de quem a gente é, de quão grande Deus nos faz ser, de quão poderoso Deus faz as nossas palavras se tornarem quando elas sobem até o trono da graça
de Deus. Sabe o que está acontecendo com você? Você está tão desesperado que está se esquecendo das promessas que Ele te fez. Quem aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa? Levanta a mão. Uma vez eu perdi o meu relógio, pastor Fernando, bem na hora de ir para o culto, e não achava o relógio. E procurava o relógio e não achava, bem na hora de ir para o culto. Fui no guarda-roupa, não achava. Fui no armário, não achava. Fui em cima da geladeira, não achava. Fui no banheiro, não achava. Eu ergui a tampa da privada para ver se estava lá, não achava. Falei, quer saber? Vou para a igreja sem relógio mesmo. Fui para a igreja sem relógio. Fui lá, adorei a Deus, glorifiquei a Deus. Quando eu voltei para casa, sentei no sofá e pedi aquela pizza, porque crente depois do culto come, que é uma beleza. Pedi aquela pizza, domingo à noite. Coloquei os pés sobre a mesinha de centro. Quem estava lá? Quem estava lá? Mas eu não enxergava, pastor, porque eu estava desesperado. Eu não enxergava porque eu estava preocupado e apressado. Com essa sua pressa, você não vai conseguir enxergar a promessa de Deus que está do seu lado. Descansa. Descansa que como um passe de mágica as coisas vão aparecendo assim na sua vida. Você diz, eu passei tanto por aqui e não enxergava o relógio. Você passou desesperada, angustiada, preocupada. A hora que você descansar no Senhor, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Aleluia! Agar estava assim, Fernando. Ela não conseguia enxergar porque ela estava desesperada. Qual é a mãe que quer ver o filho morrer? Imagine só, irmão. Ela colocou o menino debaixo da árvore e começou a se afastar, porque ela não queria ver o menino morrer. Ela estava desesperada. De repente o menino começa a chorar. Diga assim, o menino começa a chorar. Aleluia. E sabe o que o anjo fala para ela? Agar, porque está desesperada? Eu ouvi o choro do menino. Olha aí do seu lado a fonte. Pega o menino lá de volta e dá água para ele beber. Ei, sabe o que é interessante? A fonte sempre esteve ali. Não é que Deus fez a fonte aparecer, pastor. A fonte sempre esteve ali. Só que enquanto eu não aprender a descansar no Senhor, eu não vou enxergar as promessas que Ele tem na minha vida. Você está passando para lá, passando para cá, e a fonte está ali. Quando você descansar no Senhor, quando você descansar no Senhor. Pastor Fernando, eu descansei. Tem um monte de gente que diz, por que você não abre isso, não abre aquilo, não vira empresário, não faz isso? Eu falei, parece que eu nasci só para pregar. E eu só vou pregar, gente. Eu só vou pregar. Eu descansei. Se Deus quiser fazer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu descansei. Não vou abrir empresa, não vou ser empresário, não vou. Eu vou pregar, 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 pregar. Parece que quando a gente entende isso, sai um fardo das nossas costas. Olha para esse crente e diz, tu só presta para ser crente. Nem para desviar você presta. O pastor foi desviar, pastor. Aí o pastor, 50 e poucos anos, comprou um boné de aba reta da Nike. Colocou um bonézão, comprou um Nike Shock no pé, colocou 12 molas, comprou uma correntona aqui e falou, eu vou para a balada. Aí o pastor foi para a balada. Tá lá o pastor, aquele jogo de fumaça, aquele negócio, o pastor querendo desviar. De repente, ele viu uma loirinha assim no canto. Ele começou a olhar para ela. E a loirinha começou a olhar para ele também, rapaz, olha só. Ele falou, eita rapaz, não é que tá dando certo? Ela tá achando que eu sou jovem, tá achando que eu sou bonito, tá olhando para mim, ó. E de repente a loirinha começou a se aproximar dele. E começou a se aproximar, Fernando. O pastor falou, eita que eu tô abafando, eita que eu tô abafando, eita que eu tô abafando. De repente a loirinha chegou bem perto, ele começou a se ajeitar. Viu como é que estava o hálito? Achou que ia beijar, né? A loirinha falou para ele assim, pastor,
Eu disse para Deus que eu só ia voltar para a igreja se o Senhor viesse me buscar aqui. O pastor olhou para ele e disse: então vamos voltar nós, filha, porque Deus é maravilhoso. Nem para desviar você presta. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Os meninos vão cantar? Só, deixa eu entregar um negócio para você aqui. Quando Agar pega o menino e coloca debaixo da árvore, sabe o que ela está dizendo? Eu desisti. Quando Agar pega o menino e coloca debaixo da árvore e se afasta, sabe o que ela está dizendo? Eu desisti. E quanta gente está assim? Quantas vezes você que canta e eu que prego, a gente entra no culto dizendo: eu vou desistir, eu não quero mais. Mas a gente começa a louvar a Deus e as fontes começam a aparecer, né? E a gente vai bebendo. E num culto como esse, que você entra fraco, desanimado, você já está dizendo: eu vou embora, mas eu não vejo a hora do outro culto começar. Por quê? Porque você não está me enxergando a fonte. Eu vou te dar um conselho aqui: venha no culto, não falte do culto. Venha para a igreja. Venha cansado, venha triste, venha desanimado, mas venha. Uma hora a fonte vai aparecer. Uma hora a fonte vai aparecer. E você vai pegar o menino e vai dar de beber. E o menino vai voltar a crescer. O menino vai voltar a crescer. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu preguei a tua palavra, ó Pai. Comece a tocar nas vidas que estão aqui nessa noite. Comece a enchê-los da tua presença, enchê-los da tua unção, ó Pai, em nome de Jesus. Tem gente sentindo a presença de Deus aí. Começa a tocar Espírito de Deus. Seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em suas mãos está. E nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Quem acredita nisso? Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Você crê nisso? Pode o vento soprar. O que é, igreja? A terra pode se abalar. Mas os planos de Deus ninguém seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em suas mãos está. E nenhum dos seus planos. Comece a adorar a Deus. Tem uma unção de Deus descendo nesse lugar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar. E aí? A terra pode se abalar. Meu Deus do céu! Mas os planos de Deus ninguém
Mas se Deus tem um plano contigo, o inferno não impedirá. Quantos crerem nisso? Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, Ninguém